Inspirando, relaxe as pernas, relaxe o quadril. E a cada vez que você respira, mais relaxada você fica. Respire, relaxando o abdômen. Isso. Muito bom. Respire relaxando o colo, os braços. Isso. Muito bom. Relaxe o rosto. Isso. Relaxa a cabeça. E continue respirando calma e tranquilamente, ficando cada vez mais relaxado. E agora lembre de uma situação de sua infância que você estava completamente relaxado, completamente segura. Essa mesmo. E reviva essa situação em que você está em plena segurança. E você sabe que está tudo bem. Isso, muito bom. E agora perceba que há uma escada de 10 degraus e você se encaminha até essa escada. Perceba os corrimões, a escada, os degraus. E comece a descer essas escadas, os degraus. 10, 9. E à medida que você vai descendo, mais relaxada você vai ficando. Mais entregue a esse momento. 8, 7. Percebendo que o seu coração vai acalmando. As batidas do coração vão acalmando. Tá tudo bem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então você se depara agora num grande salão. Tem vitrais maravilhosos. E você começa a admirar esses vitrais, toda essa arte que tem no salão. E percebe que logo ali na frente tem outra escada. E você se dirige a essa escada que é mais luxuosa, mais cheia de pompa que a anterior. Então comece a descer essa escada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Muito bom. E então agora você percebe 3 portas ali na frente. E cada uma dessas portas é feita de um material diferente. Uma é de madeira, outra é de ferro. A
terceira é de pedra. Escolha qual dessas 3 portas tem relação com a situação de guerra do passado. 1, 2 ou 3. Isso, então se aproxime agora a porta número 2. Segure a maçaneta, sabendo que está tudo bem. Está tudo bem. Quando eu contar até 3, você vai passar pela porta e vai olhar de cima para aquela situação do passado que envolveu guerra. 1, 2, 3. Entre como observadora da situação de guerra acontecendo ali embaixo. Talvez você esteja flutuando, observando tudo acontecendo ali. O que acontece lá embaixo? Amor. Sim. Quem que você ama lá embaixo morreu? Você consegue localizar? Também. O que aconteceu agora? Foi criança. Mas a criança. Eu criança. Eu como criança. Qual a relação dessa criança com a guerra? Medo. Revolta. Essa criança está na guerra ou perdeu alguém na guerra? Tá na guerra. Então volte alguns anos antes da guerra acontecer. Quando eu contar até 3, você vai chegar nesse momento antes da guerra acontecer. 1, 2, 3. O que acontece agora? Minha irmã. Calma. Segura. Que ano é esse? Pergunte à sua mãe. 1865. Eu tô com um chapéu branco, aqueles de camponesa holandesa, mexendo a massa, fazendo copa, né? Isso, então preencha todo o seu ser desse momento com a sua mãe, de segurança, fazendo pão,
Perceba como ela olha para você. Como é esse momento, realmente. Com todos os detalhes. Onde está o seu pai? Encostado no canto, olhando a raiva, inveja, porque ele não consegue criar essa felicidade naquilo. Como acha que a gente bem. Quem poderia convidá-lo para fazer parte dessa felicidade? O que aconteceu com ele para essa felicidade não ser permitida para ele? Incomoda em alguma parte do corpo essa infelicidade dele, essa raiva dele, nesse momento? Aponte com a mão no lugar. Então, encontre algum momento de felicidade do seu pai aí. Quando eu contar até 3, vai surgir essa felicidade dele. Em algum momento que ele viveu a felicidade e por algum motivo ele não viveu mais e ficou com raiva. 1, 2, 3. O que acontece? Uma faca grávida, neném. Ele fica feliz e mesmo tempo preocupado com ele ser, com sustentar a família, sem medo, companheiros. E a mistura de alegria e de raiva, não sei. Então, tudo fala aí. Isso. Podemos voltar mais um pouco antes de ser concebida para o espaço antes de ser concebida. Então vamos voltar mais um pouco até o momento em que você escolheu, nessa vida, nesse momento, ser filha desse homem. 1, 2, 3. Vá a esse lugar onde é feita a escolha do pai e da mãe, antes de nascer. Como está aí? Existência bem. Essa pessoa esperando. Muita luz, colorida, perto da mamãe, respirando. Então perceba agora o porquê de ter escolhido esse pai para essa próxima vida que está chegando.
ele? O que fez com que você escolhesse esse pai? Me autoestima. Imagine que você desse espiral consegue olhar para o seu pai e sua mãe ainda se relacionando, se preparando ainda para conceber você. E perceba o que foi que nele atraiu você para escolher ele como pai. Perceba com a mão no coração, que é onde você sentiu naquele momento que olhava para ele. Vingança. Então vamos voltar mais um pouco no tempo para uma vida antes dessa, quando você quis se vingar dessa pessoa, dessa alma. Ok? Quando eu contar até 3, você vai voltar até o momento antes em que essa alma, que é seu pai nessa próxima vida, despertou em você o desejo de vingança. 1, 2, 3. O que acontece aí? Ele era de novo e me abandonou. Eu digo para ele que ele vai pagar. Vai chegar um momento que ele vai me querer e não vai me ter. E na continuidade dessa vida, como foi? Você ficou solteira? Não encontrou mais ninguém? Eu vejo agora no convento. Ele é feliz e chapéu que os holandeses do campo eles também enclausurando campo e sertão, mas enfim, uma vida. Qual foi o aprendizado de ter passado anos no convento? Silenciando. Então, será que se tivesse casado com ele, teria tido esse aprendizado necessário? Não sei. Vá para algum momento dessa vida em que essa tranquilidade aprendida no convento serviu às pessoas, ajudou as pessoas.
Então, valeu para algo esse aprendizado no convento? Sim. Então, vá para o final da vida em que você foi freira, para o final dessa vida em que você é freira. Vá para esse momento em que a sua alma abandona o corpo e entra nesse espaço de intervalo entre vidas. Muito doloroso. Eu morri. Me perdoe por minha raiva, ódio, segurança. Não consegui ter esse sentimento de depressão. O que fez comigo? Me abandonou. Muita raiva, muito ódio. Então, saia dessa vida e vá para esse espaço entre uma vida e outra e observe como se numa tela de cinema como foi a vida dele após ter abandonado você. Hoje tudo negro, nada, só tudo negro. Talvez ele tenha morrido, Vergonha. tá tudo bem. Como está o sentimento de vingança agora? Adormecido. Em que parte do corpo? Então vá novamente para aquele momento do espiral em que você escolhe ele como seu pai, na próxima vida que está chegando. Quando eu vou contar até 3, você vai acessar essa informação do motivo de ter escolhido ele como seu pai. 1, 2, 3. Vingança. Então entre novamente naquele momento, você menina com sua mãe feliz e ele com raiva. E perceba agora como está se vingando de vocês felizes e ele infeliz. E perceba nessa
vivência até o momento em que está feito, em que a vingança está feita. Tamanha a sua felicidade com sua mãe. E a infelicidade dele ao ver a felicidade de vocês. Ele está chorando. Ele está chorando? Sim. Ele saiu da cozinha. Ele está brincando com minha mãe. Abraçando. E como está a percepção da vingança? Foi isso que eu vinguei, porque ele não consegue ser feliz. Então agora está feito? Foi compensado? Ainda não. Então vá ao momento dessa vida com ele, em que essa vingança foi finalmente compensada. 1, 2, 3. O que acontece? Angustiando. O que aconteceu com ele? Não é uma pessoa feliz. Então você está vingado? Pô, Então olhe para ele. Com quantos anos você está? não percebe. Então agora que você percebe que está vingado, fale para ele. Agora eu libero você. Agora eu libero você. Como está a angústia agora? Então comece a flutuar novamente para a porta, para aquela porta número 2. Com os aprendizados dessas vidas que olhamos agora. Passe pela porta. Vá até a escada, cheia de pompa. Comece a subir a escada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veja o grande salão com todas aquelas obras de arte. Isso. E se dirige àquela outra escada, ali lá no canto do salão. Comece a subir os degraus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, isso, 3, 2, 1. Comece a perceber seus pés, as mãos. Dando a profunda respiração
no seu momento espreguice. Voltando aqui agora.